Durante anos, homens vestidos de anáguas, rosto de branco e um chapéu em formato de cone na cabeça, acompanhados de uma melodia que conduz giros horário e anti-horário, manifestam a arte que mantém viva a memória dos negros escravizados que vem atravessando gerações. Quem quiser ver o bonito, saia fora e venha ver. É desse jeito que esses brincantes representam a mais tradicional manifestação folclórica da cidade de Lagarto, localizada a aproximadamente 78 quilômetros da capital sergipana. O parafuso, ou os parafusos, melhor dizendo, o grupo, identifica Lagarto. É uma carta de apresentação da cultura lagartense. É algo nosso, é algo que nos identifica. Aqui em Sergipe tinha muitas fazendas de escravos, né? E tudo começou com a história do parafuso lá em Lagarto, na minha querida cidade. Os escravos, eles eram muito maltratados pelos senhores de engenho. Aquela história que parece que é lenda, mas todo grupo tem um pouco de lenda, não é? De que os escravos roubavam as anáguas das sinhás, não é? E que quando queriam fugir, é natural que usassem algumas coisas que eles estavam já armazenando, então se vestiam nelas, pintavam o rosto com tabatinga, para enganar. Era uma forma vamos dizer, de criar um certo mito, não que eles tivessem consciência disso. Então, na calada da noite, eles aproveitavam para pequenos furtos, né, para roubar, tanto para se alimentar até chegar ao quilombo. Só que tinha capitães do mato que naquela época não tinham medo e saía no meio das matas, saíam procurando, até que conseguia capturar alguns, mas eles conseguiam esconder as anáguas. Então, essa origem dessa história foi que gerou o parafuso. O que é contado atualmente é que na época da abolição da escravatura, os escravos saíram nas ruas de Lagarto vestindo as anáguas em gozação aos seus antigos senhores. E aqui, em frente à igreja matriz de Nossa Senhora da Piedade, o padre José Saraiva Salomão teria nomeado o grupo. Perceber o folclore como um meio de transmissão de mensagens feita pelo povo e para o povo que vive à margem foi o ponto de partida para o jornalista Luiz Beltrão de Andrade Lima denominar de folk comunicação o estudo dos processos comunicativos presentes nos meios populares. É interesse desde o princípio da teoria perceber como esses grupos culturais, né, e os meios de comunicação de massa, como é que isso é feito, né, como é que essa troca é feita. Então a gente tem inúmeros exemplos com relação a isso, mas, por exemplo, a gente pode perceber no Lambiçujo Caboclinho a presença nos integrantes do Lambiçujo da chupeta e do óculos de sol, né? Ou seja, de onde vem isso? A gente consegue perceber que é uma influência midiática gerada pela transmissão dos carnavais de Salvador, das micaretas, onde é comum os brincantes, né, dessas festas, desses eventos culturais, carregarem a chupeta ou ter no óculos escuro um adereço que não pertence à indumentária que é característica, que mantém uma certa autenticidade do grupo folclórico, mas que ela foi inserida. E não tem como não perceber nisso uma influência significativa da mídia como um todo. Assim como qualquer outra manifestação, o Grupo Parafuso sofreu diversas modificações, principalmente depois da sua reativação no final da década de 70. Essa dinâmica é responsável por alterações permanentes no folclore, sem que haja um distanciamento na sua tradição. O parafuso passou por várias fases, não é? Por exemplo, os mais antigos não gostavam de dançar com trejeitos assim, ou assado, ou então, às vezes, modificação na pintura. Então, o grupo vem, ao correr dos anos, passando por algumas mudanças, né? Antigamente, né, na época do senhor Gerson, né, e Dona Soledade, eles não utilizavam o tosso, que é o cone que a gente usa hoje. Eles usavam um chapéu de rafa. A bandeirinha e a fita, ela surgiu para homenagear Lagarto, né? Para quando fosse apresentar, tinha o símbolo de Lagarto, por a bandeira de Lagarto ser vermelha e preta. Da época que eu entrei para cá, já com o professor Gerson, comecei a conversar junto com os componentes e com eles, e hoje com a Dona Ione, que era bom a gente tirar a bandeira vermelha, a fita,
Hoje a gente utiliza, tiramos a conga, né, que era o sapatinho que era muito utilizado, tiramos a conga, por dificuldade, porque a gente não tinha condições de estar comprando sapatos, porque a gente tinha comprado o nosso próprio bolso, então a gente não tinha condições de estar comprando, e quando chegava um componente novo, tinha que ter um novo sapato, ou tinha que usar o sapato do outro. Então vamos utilizar a periquitinha, porque não dá para dançar em todos os lugares descalço. Tem apresentações que eu mesmo conto a história, a gente faz encenação, né? Não fugimos nada da história, a gente só acrescentou, foi uma necessidade de colocar as duas escravas. Então, 30 minutos os meninos dançando não é brincadeira, porque rodar e desfazer não é fácil, não é para todo mundo. Todos os grupos que se apresentam como folclóricos, eles sofrem alterações ao longo do tempo. E isto não mata a sua importância histórica. Eu não entro nessa questão de que o grupo Parafuso não tem mais uma bandeira, tem bandeira, porque essas ressignificações fazem parte do processo. Embora atue desde 1897, o Grupo Parafusos ainda vive uma crise que envolve o seu lugar diante da sociedade lagartense. O parafuso é vivo, é nosso, é do povo. Então, resgate a sua cultura e dê valor a ela. Por nós, o pessoal, o povo lagartense, todos saberiam o que é o parafuso, o que significa o parafuso. Mas muitos daqui da nossa cidade não sabem o que é o parafuso, porque dificilmente o parafuso é representado na nossa cidade e no nosso estado. Para falar de lagarto é meio, né? Eu fico meio sem jeito, porque o grupo não é tão visado aqui dentro, o grupo é mais visado lá fora. São Paulo, Rio Grande do Sul, Brasília. Aqui o povo não tem muito conhecimento. A gente tenta, mas não consegue. Quando nós chegamos em outro estado, né, até em outra cidade aqui mesmo no estado, somos mais bem recebidos quanto quando estamos aqui, na nossa própria cidade. Então essa falta de apoio, essa falta de conhecimento do povo, né, acho que afasta muito o grupo das pessoas. A escola se preocupa muito com conteúdo de fora, né, do que com conteúdo interno, né, específico da cidade. Então precisava haver, né, no município Lagarto uma política educacional voltada, elaborada pela Secretaria da Educação, voltada para esse aspecto da cultura do município Lagarto, para valorizar. O grupo folclórico sobrevive da boa vontade, da espontaneidade, mas em que pese o fato de hoje esse grupo se apresentar na concepção espetáculo do termo, ele precisa se sustentar financeiramente. Então ele fica à mercê ou da ajuda do poder público, que nem sempre é imediata, às vezes eles demoram para receber, né? Ou da iniciativa privada, para se deslocarem, para viajarem, para indumentária. O poder público no município Lagarto ainda não percebeu, ainda não acordou para essa visibilidade que a cidade tem em termos dessa cultura, né, que é do folclore lagartense lá fora. Então ele vive em função das fronteiras externas do Lagarto. Na luta pelo reconhecimento e valorização, os parafusos vêm utilizando de novas maneiras e adaptações para sobreviverem. A maior forma que nós temos hoje em dia é a internet. A internet nos ajuda muito. A associação tem o Facebook, já tem o Instagram agora, e a gente está divulgando o máximo os grupos, que os grupos não morreram. A gente está passando por dificuldade, mas os grupos não morreram. Então a gente está divulgando da melhor maneira possível. A gente tem amigos até fora do país. Hoje essas pessoas têm mais acesso à televisão, elas têm mais acesso ao rádio e elas têm hoje mais acesso à internet. A revolução do smartphone é uma realidade e isso, claro, ela vai ter um fator nesses grupos folclóricos, porque a partir do momento que ela passa a ter informação e passa a ter a realidade de outras vivências, é claro que isso vai interferir, é claro que isso vai intervir, é claro que isso vai influenciar nas suas práticas cotidianas. E talvez as mudanças nesses grupos culturais elas sejam mais aceleradas, sejam mais significativas.
E manter a atuação das manifestações populares em meio às dificuldades se deve aos líderes de diferentes épocas que, de uma certa forma, acabaram influenciando nas suas novas formas de atuação. Ione é como uma mãe pro grupo, né? Falar de Ione é meio complicado, tem uma pessoa ímpar, né? Muita força de vontade. Por ela, faz de tudo pela gente. Eu vejo ela quebrar muito a cabeça para levar a cultura em locais e lugares diferentes e passando por cima de muitas barreiras. O que incentiva mais a gente, principalmente a mim, porque às vezes fico desanimada, né, e tem um motivo para isso, são os meninos que estão mais envolvidos, porque eu faço sempre reuniões com eles, falando sobre a importância de nós mesmos se valorizar. A gente que está próximo desses grupos percebe o papel, né, a influência que esses líderes de opinião têm sobre os outros membros do grupo. Ele é uma pessoa que muitas vezes você vai falar com representantes do grupo, com atores sociais do grupo, e esses atores eles dizem, não fale com o líder de opinião, fale com o nosso representante. Ele que sabe, ele que conhece a história, aquilo veio da família dele. Então não tem como não entender essas pessoas como mediador cultural, como líder folk, como líder de opinião. É impossível você não perceber isso. São pessoas que têm uma influência significativa sobre os outros representantes da comunidade. Quase 50 anos depois do legado de Beltrão, a Folk Comunicação continua sendo uma lente para enxergar as classes populares. Então você tem diversos estudos da Folk Comunicação que acompanhou essa dinamicidade das práticas culturais, que acompanhou essa dinamicidade gerada, por exemplo, pelas tecnologias da comunicação e da informação, e o que a gente percebeu foi uma série de novos objetos de estudo. O que a gente percebeu foi uma nova carga metodológica, né, para entender esses novos objetos de estudo, e que a Folk Comunicação consegue, com o passar dos anos, dar conta dessa dinamicidade social. Mas apesar das dificuldades, o amor à cultura e a empolgação de transmitir essa riqueza fica por conta dos próprios integrantes, que com suas vestes criam um belo visual e com músicas e danças reproduzem a tradição que é transmitida de geração para geração, encantando pessoas de todas as idades. Então a cultura está dentro de mim. Eu conheci várias pessoas, vários estados diferentes, e vários grupos diferentes, né? Então eu venho conhecendo a cultura cada dia a mais um pouco. Então, praticamente a cultura faz parte de mim e eu estou fazendo parte da cultura hoje em dia. Eu não dava valor à cultura, entendeu? Não queria saber de cultura, não entendia o que era cultura. Não dava a mínima, não entendia, não procurava saber também. Agora eu já procuro saber. Agora eu já conheço outras culturas, outros grupos, através do parafuso. Então, assim, a própria história do parafuso já me estimula a querer conhecer mais sobre cultura. Eu acho que ele sim representa um período de Lagarto, até por essa história toda, mesmo povoado com lendas aqui e ali, né? Às vezes histórias fantásticas, tal, mas eles fazem parte dessa cultura popular. E é muito gratificante estar assim à frente, tomando conta de uma coisa que eu assim, acho importante, que é a nossa cultura. É muito gostoso. Apesar de tudo, da falta de incentivo, porque se a gente tivesse incentivo, a gente poderia fazer um melhor trabalho. A gente está fazendo nosso papel. Eu tenho certeza que estou fazendo o meu papel, que é de manter, nem que seja a história dos grupos, né? É o amor pelo conhecimento, é o amor pela cultura, porque acho que a gente bateu nas portas certas, né? Quando a gente conseguiu trazer esses componentes para cá, que não é um componente que você vai vendo hoje, amanhã você não vê, não, você vê ele sempre, e sempre unido. Então é muito importante isso, você manter essa tradição. Eu sempre digo que a melhor tradição é a amizade, porque você está sempre junto e a amizade não se compra, se conquista. E foi isso que a gente aprendeu a conquistar um pelo outro, a verdadeira amizade. Então a amizade é quem faz a força, a amizade é quem faz a união. Quem
Quem quiser ver o bonito, saia fora e venha ver os parafusos a torcer e a distorcer. Quem quiser ver o bonito, saia fora e venha ver os parafusos a torcer e a distorcer. Ai, amor, meu sarafim, por Deus te peço, tenha dó de mim. Ai, amor, meu sarafim, por Deus eu peço, tenha dó de mim. Quem quiser ver o bonito, saia fora e venha ver os parafusos a torcer e a distorcer. Quem quiser ver o bonito, saia fora e venha ver os parafusos a torcer e a distorcer.